Jorge Motiva e eu fiz esse vídeo para mostrar para você como mudar a sua vida usando a ciência do sucesso. A minha história, ela começa mais ou menos quando eu tinha 13 anos e a minha mãe descobriu que tinha um câncer. Ela foi desacreditada pelos médicos e ela veio para casa para passar os últimos dias dela com os filhos. E a minha mãe veio a falecer quando eu tinha 13 anos de idade. Uma situação muito difícil e sem dinheiro nenhum. E eu me lembro que eu encontrei um emprego e para trabalhar nesse emprego eu precisava pegar trem e eu não tinha o dinheiro da passagem do ônibus para ir até a estação de trem. E eu acordava 4 horas da manhã e descia para a estação de trem a pé, a mais ou menos 1 hora e meia de casa. E ali, quando eu chegava na estação, eu também não tinha o dinheiro para pegar o ônibus. E eu ficava pedindo no trilho do trem ali, as pessoas entrando na estação. Eu ficava pedindo para uma ou para outra me arrumar o passe de trem para que eu pudesse entrar na estação e ir trabalhar. Muitas vezes eu entrava na estação de trem, eu não conseguia um passe, alguém para me dar a passagem para entrar na estação de trem para ir trabalhar, e eu pulava a estação de trem, pulava, e muitas vezes os guardas da estação de trem me tiravam dali da estação porque não podia pular o muro, e eu ia trabalhar a pé, quase 2, 3 horas de casa. E na hora do almoço eu não tinha levado nada. E os meus amigos, sabendo um pouco da minha situação no trabalho, eles dividiam um pouco comigo. Mas muitas vezes eu falava para eles, olha, eu vou comer aqui nos bares, no boteco aqui do lado da empresa. Mas na verdade eu passava aquela 1 hora de almoço dando voltas no quarteirão, esperando dar a hora de voltar para trabalhar. E eu passava o dia inteiro sem comer. Voltava para casa, às vezes a pé também. Ficava lá na estação pedindo um passe e eu vivia essa situação muito difícil. Mais ou menos quando eu tinha 20 anos, eu, de tanto pedir, de tanto pensar, eu acredito que sim, um dia eu estava passando em uma rua no centro da cidade aqui onde eu moro, em Santo André, São Paulo, e eu vi uma faixa, aquelas faixas de propaganda que ficam de um poste a outro. E naquela faixa estava escrito assim: o sucesso não ocorre por acaso, você pode mudar a sua vida. E quando eu li aquela faixa foi como avistar nuvens no céu com isso escrito. Eu olhei aquela faixa e pensei, poxa, será que é um aviso? Será que é algo para mim? E eu fiquei ali por uns 5, 10 minutos olhando a faixa, letras vermelhas nela. O sucesso não ocorre por acaso, você pode mudar a sua vida. E ali tinha falando a respeito de um livro, e que esse livro estava na livraria mais próxima. E eu fui até a livraria com curiosidade para saber o que era aquilo. E quando eu cheguei ali na livraria, eu vi o livro com o mesmo título da faixa, O Sucesso Não Ocorre Por Acaso, e era um livro do Dr. Laí Ribeiro. E eu peguei aquele livro, eu folheei a capa dele, folheei algumas páginas, e eu fiquei encantado com o que estava escrito ali, no momento assim. E eu pensei, isso vai me ajudar. E eu fui e comprei esse livro. Eu levei o livro para casa e peguei aquele livro como se fosse minha última esperança. Nesse livro contava a história, o que significava a ciência do sucesso. E eu descobri ali que mais ou menos em 1950, 1966, um homem chamado Andrew Carnegie, o homem mais rico do mundo na época, ele convidou um jornalista do nome Napoleon Hill para ir até a casa dele fazer uma entrevista com ele. Ele era o homem mais rico do mundo. E Napoleon Hill ficou na casa de Andrew Carnegie 3 dias. Andrew Carnegie falou para ele, olha, nessa entrevista eu vou te revelar o segredo da minha fortuna.
o segredo da minha vida, como eu conquistei todas as coisas, como eu fiz para ficar rico, como eu tenho uma vida bem-sucedida, uma família feliz, como eu sou um homem bem-sucedido. E Andrew Carnegie falou para Napoleão Hill o seguinte segredo. Falou para ele: Napoleão Hill, para você mudar de vida, você precisa mudar seus pensamentos. E ele disse para Napoleão Hill que o segredo do sucesso é o que você pensa, é como você pensa, porque o que você pensa se materializa na sua vida. E Andrew Carnegie foi além ainda. Ele disse para Napoleão Hill: olha, eu enriqueci assim, eu enriqueci pensando em enriquecer, e os meus pensamentos se materializaram na minha vida, através do meu trabalho, das minhas ações, mas tudo que eu pensava, eu materializava. E ele pediu para Napoleão Hill fazer o seguinte, ele falou: olha, você é jornalista, eu quero que você faça um trabalho para mim. Eu conheço os maiores milionários dos Estados Unidos, do mundo, porque ele era o homem mais rico do mundo. E ele falou para Napoleão Hill: eu quero que você pesquise, eu vou enviar cartas e vou enviar você para cada amigo meu milionário. Eu quero que você entreviste cada um deles e que você faça uma pesquisa com os homens mais ricos, bem-sucedidos, para você identificar os padrões de sucesso dessas pessoas e você transforme todo esse conhecimento em um material, porque eu quero que cada pessoa nos Estados Unidos aprenda isso na escola. Da mesma forma que uma pessoa aprende matemática, como 2 mais 2 são 4, eu quero que as crianças nos Estados Unidos aprendam a ficar rico, aprendam a ciência do sucesso, aprendam o que uma pessoa faz para ser bem-sucedida. E Napoleão Hill passou 25 anos da vida dele pesquisando e entrevistando os maiores milionários do mundo. Entre eles, ele pegou 500 milionários, que além de dinheiro, eles tinham satisfação pessoal, eles eram felizes, tinham uma família feliz, eles eram ricos em todos os aspectos da vida deles. Eles tinham uma vida completa. E ele colocou em um manual os passos, a ciência de como esses homens fizeram para ser bem-sucedidos. Este manual que Napoleão Hill escreveu chama-se o livro Pense e Enriqueça. Um livro fantástico que já vendeu mais de 30 milhões de cópias no mundo e tem ajudado centenas, milhões de pessoas no mundo inteiro a mudar de vida, a ser bem-sucedidos e viver colocando em prática os princípios da ciência do sucesso. Da mesma forma como você aprende matemática na escola, geografia, você pode aprender a ter sucesso na vida. Essa é a ciência do sucesso. E a questão principal, o segredo principal do sucesso é seu pensamento. O que você pensa é o que você materializa. E quando eu li, eu comecei a aplicar na minha vida o pensamento, a lei do pensamento, como pensar de forma correta para ser bem sucedido. Comecei a aplicar os princípios do sucesso. Comecei a ler mais livros, comecei a ver fitas cassete do sucesso, comecei a ver vídeos, comecei a fazer cursos, seminários, e a minha vida começou a mudar, porque a minha cabeça começou a mudar. O tempo foi passando, eu fui aplicando os princípios do sucesso. E nos últimos 20 anos eu já montei 6 empresas, eu já tive mais de 20 funcionários registrados. Eu também passei em vários concursos públicos e alguns concursos em primeiro lugar. Eu tenho negócios na internet hoje, negócios que me dão renda, eu estando presente ou não. Posso até estar dormindo que esses negócios continuam a me dar renda. Eu passei a dar palestras em empresas. Eu já fiz muitas palestras em empresas, em faculdades, em universidades. Eu escrevi livros. Então o que eu queria falar para você é o seguinte: quando eu mudei a minha cabeça, eu mudei a minha vida. Daquela pessoa, daquele garoto que ficava pedindo um passe de trem na linha do trem,
eu me tornei uma pessoa de conquistas, mudando os meus pensamentos e assumindo a criação do meu sucesso, pensamentos de sucesso. Eu mudei a minha vida. A vida que eu tenho é a vida que eu penso. Que você também pode mudar a sua vida. Você também pode mudar a sua cabeça e ter outros resultados. Mudar o seu pensamento e começar a criar sucesso em sua vida. Começar a ter uma vida próspera, uma vida de conquistas e de realizações. Você só precisa acreditar. Você modela padrões de sucesso de pessoas bem-sucedidas. Você observa, estuda e analisa o pensamento e as ações dos homens e mulheres de sucesso mais bem-sucedidos do mundo. E você aplica isso na sua vida, esses pensamentos e essas atitudes. E você vai ter o mesmo resultado. Essa é a ciência do sucesso. Então você também pode mudar a sua vida, aplicando padrões de sucesso, aplicando pensamentos de sucesso, pensamentos que vão fazer você avançar, independente de onde você está hoje, independente de quem você é, independente da situação que você está. Eu estava numa situação muito difícil, mas aplicando esses princípios eu mudei a minha vida. Você também pode fazer a mesma coisa. Você pode começar a aplicar os princípios da ciência do sucesso. E o segredo principal eu já lhe dei nesse vídeo. Você mudar o seu pensamento. Quando você muda seus pensamentos de fracasso, de pensamentos de derrota, de pensamentos de medo, de insegurança, para pensamentos de sucesso, para pensamentos de vitória, para pensamentos de realização, as coisas começam a se encaixar e você começa a mudar a sua vida. Você só precisa acreditar que pode, acreditar em você, acreditar na mudança, e então você vai mudar a sua vida. E para fechar esse vídeo, eu quero contar para você uma analogia. Um executivo chegou em casa, muito cansado do trabalho, e ele tinha um filho de 5, 6 anos de idade, e o filho querendo brincar com ele, papai, papai, e ele cansado. Ele olhou o jornal dele e tinha a figura do mapa mundo, o mapa do mundo no jornal. E ele teve uma ideia. Ele pegou uma tesoura, recortou aquele mapa mundo em alguns pedaços e falou para o filho: filho, monta esse quebra-cabeça aqui do mundo e depois que você montar, o papai brinca com você. E ele achou que aquilo ia demorar horas, que o garoto ia passar horas ali e ele ia poder descansar um pouco. Mas 5, 10 minutos depois, o garoto voltou para ele e falou: papai, já está pronto. E ele olhou e falou: filho, como é que você conseguiu montar tão rápido assim? E o garoto falou para ele: sabe o que é, papai? É que quando eu olhei do outro lado do jornal, tinha a figura de um homem. E eu montei o quebra-cabeça pelo homem.